Filosofia das Coisas, episódio 29. Neurociência e a nossa visão desfocada de mundo. Roda a vinheta! Bom, em relação à neurociência, um tema que eu falo e não falo, né? Porque eu falo muito de física e tal, acaba caindo no campo da neurociência, mas nem sempre é neurociência mesmo. Enfim, eu nunca falei tão diretamente sobre a neurociência, né? E para falar em neurociência é necessário falar em quase tudo, porque neurociência é a nossa percepção de mundo. É através do cérebro que nós lemos o mundo. Inclusive, o que faz e o que distingue terra de mundo, né? Terra é uma coisa, mundo é outra coisa. Mundo é coisa de ser humano. Mundo. Terra é um planeta. É um planeta onde vivem pessoas e animais e plantas. E um sistema biológico tal, que faz parte de outro sistema, que é o sistema solar, que faz parte de outro sistema, que é o sistema galáctico, que faz parte de outro sistema, e assim vai. Não, vim falar de mundo porque eu vou falar de neurociência, e a neurociência, ela faz parte do mundo dos seres humanos. Cachorros não tratam de neurociência. E por que eu vou falar de neurociência? Porque eu tenho que falar de percepção de mundo. E para falar de percepção de mundo não tem como fugir também da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise e da psicotudo. Por isso o tema hoje vai ser meio complexo. Preste atenção. Preste atenção. Um programa que eu assisti ontem, eu achei muito interessante, eu vi ontem esse programa, o neurocientista, se eu não me engano, o neurocientista Fabian Molin, que inclusive é famoso, conhecido e tal, e era uma parceria, programa no canal Casa do Saber, no YouTube, tem esse canal, Casa do Saber, não percam, acompanhem, é muito bom, fala sobre filosofia e sobre tudo. Casa do Saber, tem um símbolozinho de infinito assim, na logo dele, tá? E esse programa, né, falou do nosso desfoque, da nossa falta de ver o mundo. A gente não vê as coisas como elas realmente são. Por quê? Vamos tratar primeiramente, porque nós temos vários sentidos. Temos a visão, a audição, tato, olfato, paladar e sentidos internos, que são tratados como sentimentos e tal, e coisas que a gente não explica muito, mas que de alguma maneira fazem parte do mundo dos sentidos. Mas os sentidos principais são esses e, enfim, então vamos tratar desses, os sentidos principais. E primeiramente eu queria tratar da visão, porque a visão é o sentido que mais nos convence de algo ou não, né? Os cegos precisam da audição para se convencerem de algo ou não e dos outros sentidos. E o interessante é que quando se perde a visão, outras partes do cérebro fazem as vezes da visão. Por quê? Porque é necessário dar essa confirmação. Então, para confirmar alguma coisa, como eles não têm a visão, como um cego não tem a visão, ele tem um melhor olfato, ele tem um melhor paladar, ele tem melhor audição, né? E aí percebe mais pelos outros sentidos, usando aquela parte do cérebro que seria dedicada à visão. Então, de qualquer forma,
Vamos começar pela visão dos videntes. Videntes, eu não estou falando vidente, assim, no meio dos deficientes visuais, né, dos cegos, existe essa expressão, vidente, para quem vê, cego ou vidente. Assim como no meio dos surdos existe surdo e ouvinte. Ouvinte é quem ouve, surdo é quem não ouve. Então, só para esclarecer que eu não vou falar de vidência nem de misticismo aqui. Vou falar de ciência. Nós vemos quase a mesma coisa dos cegos. Ou seja, quase nada. Nós, videntes, somos quase cegos. Você não sabia? Pois saiba, somos quase cegos. Temos muito pouco para não sermos cegos. E é muito interessante isso que eu vi no programa ontem, depois pesquisei e achei muito interessante. E isso tem publicações, várias publicações nos periódicos científicos. Se você quiser saber sobre publicações científicas relacionadas à área da medicina, na área da saúde, na área da psicologia, entre no site PubMed, pubmed.org, se eu não me engano, ou é .com, não sei porque no meu celular já está, eu clico PubMed, já entro lá, e é lá onde eu consulto as mais recentes pesquisas científicas e tal. E isso não é novo, essa pesquisa não é nova, isso não tem nada de novo, né? Isso aí já tem estrada já, de que nós não vemos quase nada e nossa visão é extremamente desfocada, por mais que a gente ache que isso tudo aqui é foco, e por mais que você ache que você está vendo uma coisa muito bem definida, né? Não, é desfocado. Existe um campo, né, de feixes de luz que são ondas, né, e passam por nossa córnea, e aí elas vêm invertidas, a imagem vem invertida, esses campos entram na nossa córnea, vão para o cérebro e são transformados em imagem. E aí a imagem que nós vemos, com atraso de nanosegundos. Por ser de nanosegundos, o atraso é insignificante, mas o cérebro resolve esse problema dando uma adiantada naquilo que a gente vê. Ou seja, quando a gente está vendo alguma coisa, na verdade a gente está vendo com atraso, e para que não haja um atraso e a gente não seja atropelado na próxima rua que a gente atravessar, o cérebro antecipa algumas imagens baseado naquilo que ele já viu no ambiente ao redor. Ele capta tudo que ele viu ao redor e aí antecipa certos eventos no espaço-tempo, no nosso espaço-tempo, lembra? Não existe um espaço-tempo único, existe uma perspectiva de espaço-tempo externa, perspectiva de espaço-tempo interna, e meu cérebro tem a sua própria perspectiva de espaço-tempo e o seu próprio passar do tempo. Mas eu não vim falar de tempo, eu vim falar de luz, né? Na escala de feixes de luz, existe o infravermelho, que são os feixes de luz que é a chamada luz invisível, ou seja, não vemos nada abaixo do infravermelho e nem vemos nada acima do ultravioleta, ou seja, o nosso prisma de visão, ele está entre o infravermelho e o ultravioleta. Acima do ultravioleta a gente não vê nada, abaixo do ultravioleta a gente não vê nada. Sim, e daí? Então a gente não vê muito pouca coisa. Não, a gente não vê quase nada, porque essa faixa ela é muito pequena. A que vai para cima é muito maior, a que vai para baixo é muito maior. Talvez infinita, quem sabe. Ninguém nunca provou que é infinito, mas também ninguém nunca provou que não é infinito.
O fato é que estão passando ondas aqui, por exemplo, de Wi-Fi das casas, dos prédios e tal, e a gente não está vendo. Um controle remoto emite ondas também e a gente não está vendo. Por toda parte tem coisas que a gente não está vendo. E os nossos sentidos também não estão captando, porque eles também são tão limitados quanto a visão. E eu tive um insight em relação a isso, que eu disse, não, eu tenho que falar. Tenho que falar sobre esse tema. Que é o seguinte. Segundo a neurociência mais moderna, o que nós vemos, pasme, mais ou pasme menos, porque eu estou na dúvida entre o milhão e o bilhão, mas tudo bem, depois você dá uma pesquisada aí e me corrige caso eu esteja errado. Eu vou para o menos. Nós vemos apenas, é porque eu não me lembro, foi ontem, eu não me lembro se é bilhão ou milhão, mas nós vemos apenas 1 sobre 10 milhões de avos ou 10 bilhões de avos da luz visível, da luz. Então como é que a gente não morre? Como é que a gente não morre? Porque a gente não vê nada. E eu lhe pergunto, por que os morcegos não morrem se eles não veem realmente nada? Praticamente nada. Por que os tubarões não morrem se eles praticamente também não veem nada? Porque nós vemos o suficiente para a sobrevivência. Todo o resto é desnecessário e o nosso cérebro não vai perder tempo vendo o que não precisa ser visto. Sim, tá. E no que é que isso implica? Implica em que Sócrates estava mais do que certo quando disse: só sei que nada sei. Ou seja, eu sei de algo. Sócrates se autodenominou sábio dizendo isso. Ele disse: uma coisa eu sei, uma única coisa eu sei, e isso me basta, que nada sei. Já estamos partindo para a filosofia, né? Porque não tem como soltar da filosofia tudo isso que a gente percebe, né? Porra, a gente tem noção da noite pro dia, e eu acho que muitos dos quais eu tô conversando agora, você talvez esteja sabendo disso agora, porque você talvez não tenha visto ontem, ou talvez não tenha visto Fabiano Molim falando sobre isso, nem ninguém. Então, isso é uma novidade para você. Se você duvida de mim, pesquise. Nós vemos apenas uma linha visível. Tudo isso que a gente está vendo é nada. Então, como confiar nisso como sendo a verdade única e absoluta? Como confiar nisto que eu estou vendo como sendo a verdade única e absoluta? E você ainda vem me perguntar: por que filosofia? Por que filosofia? Para não ficar parado. Porque a gente não vê nada. Tem uma hora que tudo isso que a gente vê, tudo que a gente vê, perde a graça. O mais belo carro, a mais bela mulher, o mais belo prédio, tudo que é mais belo, tudo que é mais... perde a beleza, perde a graça, perde... tudo se desgasta. Então, é interessante o ser humano, já que sua capacidade de prever futuro é tendenciosamente catastrófica e tende a ver mal naquilo que é desconhecido, que tal treinarmos a capacidade de nos encantarmos com isso, em vez de nos apavorarmos com isso?
E aí eu volto ao fundamento do canal, fundamento desse canal, amor como chave filosófica. Quando você tem o amor como chave filosófica, você se encanta com cada coisa que você passa a saber que você não sabia. E você se encanta ainda mais quando você passa a saber que o que você sabe não é nada e que tem um infinito de coisas para saber. Isso pra você dá medo? Pra mim dá tesão, cara. Pra mim dá um tesão do caralho. Porque não saber é fantástico, cara. Vejo o mundo que nós podemos descobrir. Vejo o tanto que nós temos a aprender. Vejo o quanto que nós não vemos. Eu pensei sobre outro tema também, que é a morte, né? Eu falei até assim no meu pensamento: os outros morrem, eu não. Eu, aí se coloque, viu? Você coloca eu não sendo eu, Carlos. Você coloca eu sendo você. Os outros morrem, eu não. Como assim os outros morrem, eu não? Porque a gente não vê a nossa morte. Ela precisa de para ver algo, a gente precisa de uma coisa, a gente precisa de consciência, estar consciente. Então, assim, se a gente não está consciente, a gente não vê, não sente, não percebe, a gente simplesmente dá um salto quântico para o desconhecido. E as pessoas morrem de medo do desconhecido, mas a gente dá um salto quântico para o desconhecido onde a gente não é mais a gente. Ou seja, eu dou um salto quântico aonde eu não sou mais eu. Isso não é incrível? Eu deixo de ser Carlos para ser algo que eu desconheço. Aliás, que eu não, né? Que o Carlos desconhece. Você deixa de ser fulano de tal ou fulana de tal para ser algo que você desconhece. Isso não é maravilhoso, não é incrível? Para mim é. Isso desatemoriza, isso desaterroriza, isso deixa você em paz e amando cada vez mais o mundo, as pessoas, as coisas, os animais, as plantas e todo esse pouquinho, toda essa coisinha minúscula que nós chamamos de grande e nós chamamos de ver. Você acha que vê o mundo? Você acha que se você tiver milhões na conta bancária, você vai poder comprar o mundo, você vai poder comprar tudo? Não. Você vai comprar só o que esse mínimo feixe de luz é capaz de ver. Todo o resto você não pode comprar. Por quê? Porque é invisível. É invisível. Como é que você vai comprar uma coisa invisível? Responda. Responda, meu filho. Como é que você vai comprar uma coisa invisível? Eu gravei um vídeo ontem, hoje eu tô agitado, então, assim, eu senti falta de rock and roll. Por isso que o fundo musical tá pesado e a coisa tá agitada, porque tá muito suave, sabe? Mas era pra ontem, e o vídeo de ontem tá muito bom também. Mas pra quem gosta de barulho, rock and roll, é isso aqui, é o vídeo de hoje. Eu falei de visão, né? Ah, mas e o tato, e o olfato, e o paladar? Sim, aí tu acha que o tato, o olfato e o paladar vão dar conta mais do que a visão, que a gente não sente praticamente nada. Estão acontecendo coisas na nossa pele aqui e a gente não está sentindo. Estão acontecendo coisas. Você sabia que os morcegos são capazes de ouvir, eu não sei quantas mil vezes mais do que nós? Cachorros são capazes de ouvir mais que nós e tem um olfato não sei quantas mil vezes mais apurado do que o nosso. Já a visão deles é um pouco mais limitada. Eles têm um espectro de luz bem menor do que o nosso. Mas como o nosso também é quase nada e o deles é um pouco menor, a diferença entre o deles e o nosso é muito pequena em relação ao todo que é.
Entende? Esse todo é que é grande. Esse todo é que é majestoso. E esse todo é que é incomparável, porque é invisível, inaudível, intocável, impossível de ser captado pelos sentidos. E por que eu digo que é real? Porque nós cada vez mais descobrimos as coisas invisíveis. Pela ciência, nós vamos descobrindo coisas invisíveis. Nós descobrimos as ondas eletromagnéticas, nós descobrimos o que um imã atrai o outro, nós descobrimos, enfim, a gente viu alguma coisa, a gente viu uma coisa que traz assim, que faz uma coisa puxando, uma mão puxando um imã para o outro, uma mão mágica. Não, nem é mágica, né? Nós estamos descobrindo coisas invisíveis o tempo todo e que os nossos sentidos são incapazes de captar. Bem, era só isso que eu queria falar hoje. Pelo menos é o que eu me lembro. Um beijo e falou!